bom dia. Agora nós vamos ver os tipos de consciência em conformidade com o assentimento da vontade. Vamos lá, o item A. A consciência segura. Então são o item A, que é consciência segura, que nós vamos ver. O item B. Deixa eu verificar bem aqui o B. Consciência segura. Consciência provável, consciência duvidosa. Para a gente finalizar estas nossas formações sobre a consciência. Então vamos lá. A consciência que está em conformidade com o assentimento da vontade é o quê? É aquela consciência que vai de acordo com tua vontade. O assentir é isso, é você consentir, é você aceitar. Então aquilo que você vai aceitar de acordo com tua vontade. Então vamos lá no item A, diz o seguinte, a consciência segura. Então vou começar como um exemplo. Por exemplo, se eu vou adorar o Santíssimo, sem ter certeza se estou diante de um pão ou de Cristo, se terei mérito ou não, não muda. Logo, o mérito será maior se eu tiver a certeza que estou diante de Jesus e vim adorá-lo por minha vontade. Então minha consciência segura será segura do ato que se faz. Adoro porque creio e sei. E quando toda a vontade está empenhada no ato. Então a consciência segura é quando, nesse exemplo de Cristo, você está adorando Jesus sacramentado sem ter a certeza se ali é um pão mesmo ou não. Mas você está seguro, você está acreditando que aquilo ali é Jesus Cristo. Então a consciência segura é aquela consciência que você realmente está seguro daquilo que você está fazendo, vai de acordo com a sua vontade. Minha vontade é adorar Jesus sacramentado, eu sei que é Ele, ponto final. Então eu estou seguro deste meu ato, você está de acordo com a tua vontade, ela vai seguir a tua vontade. A consciência provável é o quê? Aquela na qual encontram-se razões prováveis para a ação moral. Não se tem certeza. Por exemplo, uma briga de rua. É provável, preciso que eu haja defendendo o fraco e o mais forte. Então, a provável, o nome já está dizendo. Você não tem aquela, como é que eu posso dizer? Não tem a certeza se você vai exercer um ato ou não. Você fica naquela, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma dúvida, né? Você vai encontrar uma razão provável, você vai encontrar uma razão, um motivo para fazer aquele ato. Por exemplo, a questão de você defender uma pessoa em defesa, aí você fica naquela, aí você vai ver, eu tenho que defender, é provável, preciso, né, defender o fraco. Você não tem certeza do ato em si que você vai ter que fazer. Você fica naquela questão de faço ou não faço, né, certo ou não certo. Por exemplo, a situação também da sua, como é que fala, da pessoa que está sendo tipo ameaçada de morte por um bandido, por um assassino, e você tem a legítima defesa. Aí você pode ficar numa situação, se você tiver a consciência escrupulosa de que não pode matar, você não vai agir com a consciência provável, sua legítima defesa. Mas se você põe em ação a sua consciência provável, você vai ver, eu tenho que me defender. Então a consciência provável, você vai ver, não, eu preciso me defender, eu preciso matar esse assassino, senão eu que morro. Então a consciência provável, ela é isso, é a consciência que não vai ter certeza bem do ato em si, se você deve fazer ou não. Certo? E vamos lá para o último item da consciência, para a gente finalizar as formações de consciência. A consciência duvidosa, aquela onde não há razões suficientes para a produção do ato moral. Só lembrando, o que é o ato moral? É aquilo que eu pratico de acordo com a cultura que eu vivo. Qual é a minha cultura que eu estou vivendo? Eu vivo na cultura, vamos tomar exemplo como religião, que é o que é mais conhecido. Eu sou um macumbeiro, eu tenho a minha cultura, daquilo que eu sigo, daquilo que eu devo seguir, daquilo que eu devo tomar como direção. Então, se eu sigo essa minha cultura, se eu vivo nesta cultura da macumba, então a minha consciência vai me levar a pôr em prática o ato moral daquela cultura. O que é o ato moral daquela cultura? É a lei dela. Eu tenho que seguir a lei da macumba. Por que as pessoas não podem ficar frequentando uma religião ou outra? Eu não posso ser católico e ser macumbeiro. Eu não posso ser católico e ser espírita. Eu não posso ser da Batista
e ser da Igreja Adventista. Eu não posso ser da Assembleia de Deus e ser da Batista, que às vezes muito acontece isso. Eu não posso ser da Universal e ser da outra Igreja Mundial do Poder de Deus. Por que que eu não posso ter essa mistura, essa mesclagem? Não é nem si por questão, você nem pode colocar por questão de que Deus não quer, Deus não posso ser porque isso é do diabo ou isso é pecado. Eu estar misturado a Igreja Católica com a de crente é do diabo, ou estar na macumba, no espiritismo na Igreja Católica é do diabo. Não é por causa disso em si. Se você colocar isso por causa disso em si, não é bem um fato real, mas simplesmente porque são leis diferentes, são culturas diferentes. O que a gente viu aqui do ato moral, que vai ser a formação do segundo ano, que eu já até me adiantei um pouquinho aqui. O ato moral é você seguir a lei, a cultura daquele local que você está frequentando. Então, se sua cultura é ser da Assembleia de Deus, você vai ter as leis dele para seguir. Então, por isso, você não pode estar na Assembleia de Deus, participando do culto da Assembleia de Deus, e depois estar lá no culto da Batista. Mas assim, mas todos os crentes são iguais. Nada disso. A Batista tem as leis deles, a Assembleia de Deus tem as leis deles, totalmente diferente. Só um exemplo bem radical: a Assembleia de Deus não pode louvar, bater palma dentro da igreja, erguer as mãos, aplaudir, como faz na Batista. A Assembleia de Deus é bem rigorosa, é só naquele silêncio, culto e pregando. A Batista já pode. A Assembleia de Deus não pode as mulheres andarem vestidas como as católicas, de qualquer jeito, de jeans, de bermuda, de short, mas na Batista já permite. Então não faz sentido você dizer que é da Assembleia de Deus, ficar na Assembleia de Deus e ir para a Batista. Então é isso que tem que ficar claro na consciência, que o ato moral, a tua consciência, ela vai te dar razões para você pôr em prática o ato moral, que é o que? A sua lei, a sua cultura, seguir o que está ensinando aquela cultura que você vive. Então, se eu estou na Igreja Católica e vou para a macumba, ou se eu estou na Igreja Católica e vou para o Espiritismo, ou se eu sou um católico e sou um maçom, isso não bate as doutrinas e os ensinamentos. Muitas pessoas ficam chateadas quando, por exemplo, o padre diz que você tem que escolher ou ser católico ou ser maçom. Não é porque está discriminando a pessoa em si. Você tem que ser católico ou você tem que ser macumbeiro. Você tem que ser católico ou você tem que ser espírita. Não é porque a igreja, o padre, está discriminando o macumbeiro ou o espírita ou o maçom ou a pessoa de outra religião. Mas porque o ensinamento da Igreja Católica é diferente do ensinamento do Espiritismo, é diferente do ensinamento da macumba, é diferente do ensinamento da maçonaria. Então você tem que ter sua escolha, senão você vai entrar neste choque, a sua consciência vai entrar em choque, porque cada segmento tem a sua lei que você deve seguir, cada segmento tem a sua doutrina que você deve seguir. Por exemplo, o Espiritismo acredita na reencarnação. A Igreja Católica ensina a ressurreição. Como você pode ser católico e espírita com ensinamentos diferentes, com lei diferente? Ou seja, você ao mesmo tempo não vai estar seguindo nenhum e nem outro. Então a tua consciência, a consciência duvidosa, é aquela onde não há razões suficientes para a produção do ato moral. Então, quando você vive nessa confusão, sem saber qual lei você seguir, você está sendo duvidoso. Você não sabe onde você quer ficar. Sua consciência ela está sendo duvidosa, porque você não está encontrando motivos, razões para você pôr aquele ato moral, ou seja, para você cumprir aquela lei. Existem muitos católicos que estão na nossa Igreja Católica, mas têm essa consciência duvidosa. Por quê? Porque não encontra razão para pôr em prática o seu ato moral, que é o quê? Qual é o ato moral da Igreja Católica? A gente viu o ato moral é o quê? São as leis daquela cultura. Então, qual é a lei da cultura da Igreja Católica? Uma delas, resumidamente, os 10 mandamentos da lei de Deus. Outra delas, que é os mandamentos da Igreja. Qual é um dos mandamentos da Igreja? Telespectadores, camarote. Um mandamento da igreja. Um dos mandamentos da Igreja Católica. Guardar os domingos e festas. Guardar os domingos e festas. Por exemplo, se você está na Igreja Católica, mas acha bobagem guardar os domingos e festas, eu não vou para a festa de santo, não vou para a festa de Corpus Christi, não vou participar da procissão de Corpus Christi, não vou para a missa de Corpus Christi. Se eu sou um católico que sou meio termo com os ensinamentos da Igreja Católica, pode ter certeza que sua consciência está sendo duvidosa. Você tem que procurar trabalhar isso, procurar entender para acontecer esta cura na sua vida. Você tem que
tentar ter um direcionamento. Você não pode ter uma consciência duvidosa, porque você não vai saber que lei segue. Aí você vai ficar pingando. Existem muitas pessoas que vão para uma religião A, vão para a religião B, para a religião C, D, ou seja, fica fazendo esse ponto, né? Vai dar, estou na religião A, aqui na religião A tem muitas coisas que eu discordo, que eu não aceito, mas também tem muitas coisas que eu gosto. Aí o que acontece? Eu saio dela, fico frequentando ela, a religião A, aí, porque eu tenho algumas coisas que eu gosto. Mas as coisas que eu não gosto, mas que eu gostaria que essa religião A fizesse, mas não faz lá na B. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Igreja Católica é a religião A. A Igreja Católica não aceita a mediunidade, que a pessoa recebe espírito e tal, que diz que isso é do demônio. Mas a Igreja Católica tem coisas bonitas, que eu gosto da missa, da comunhão. Eu estou lá porque eu gosto da missa, das comunhão. Mas a Igreja Católica não aceita a psicografia, mas lá no Espiritismo aceita. Então eu vou estar na Igreja Católica porque tem a comunhão, tem Jesus Cristo, eu gosto, acredito, tem o meu grupinho lá de oração que eu participo, mas não acredito nessa mediunidade, eu quero ver lá psicografando as coisas do Espírito, mas o Espiritismo não faz, então eu vou sair, eu vou estar na A, mas vou lá para B, porque a B tem coisas que eu gosto. Aí já na B, no Espiritismo não tem 100% tudo que eu gosto. Então o que acontece? Aí da B você vai para C. Aí na religião C você faz lá suas coisas que você gosta, que não tem nada nem na B. Então se você vive assim, de galho em galho, que é chamado o cristão de galho em galho, que vive de galho em galho, não decidiu ainda qual religião quer seguir, porque você não vai encontrar uma religião que vá satisfazer todas as suas vontades. Por isso que chama a consciência que vem com o sentimento da vontade. Então você vai ficar sempre nesta dúvida, ou seja, sua consciência ela não vai pôr em prática a lei que ensina a religião A, a B, a C e a D. Você vai ficar um pingando um pingo do outro. Então, que nessas formações de consciência a gente possa levar para casa, para meditar à noite, sobre a nossa cura interior. Então, só frisando aqui, fazendo esse resumo de tudo, então vamos lembrar que vocês que estão vendo essa formação possam meditar que tipo de consciência você tem para você procurar fazer esse seu tratamento de cura interior. Qual foi a consciência que a gente viu? A consciência escrupulosa. Será que você está sendo escrupuloso? O que é o escrupuloso? É que vê pecado em tudo. Eu não posso ouvir música do mundo, que é pecado. Eu não posso mais ir para a praia, porque eu sou católico, que é pecado. Eu não posso mais assistir televisão, porque é pecado. Então, vamos meditar nisso aí. Sua consciência é escrupulosa ou não é? Se sua consciência é escrupulosa, procure trabalhar para aprender a discernir o que é errado e o que não é errado. O que eu posso continuar sendo católico, que eu tenho que deixar de fazer, e o que eu posso ainda continuar fazendo como pessoa do mundo, vivendo no mundo naturalmente. Outra consciência, se você tem essa consciência, só lembrando, perplexa, sua consciência é perplexa. O que é o perplexo? É aquele indeciso, que não sabe o que faz. Será que eu devo ajudar aquele mendigo ou não? Que ele vai usar o dinheiro para o erro. Então é o perplexo. Será que sua consciência é dessa forma? Será que você, às vezes, não sabe diante de uma situação, que decisão tomar? O que eu devo fazer diante da situação? Então procure trabalhar isso aí, sua consciência perplexa. A outra é a consciência relaxada. Qual é a consciência relaxada? É aquela que sabe o erro que está fazendo, sabe que aquilo é errado, mas continua fazendo errado. Ou seja, por exemplo, que eu falei de atravessar o sinal vermelho. Eu aprendo que eu não posso atravessar o sinal vermelho. E aí eu vou e atravesso o sinal vermelho. Minha consciência está relaxada. Eu sei do que é errado, mas eu quero continuar fazendo errado. Então, será que minha consciência é relaxada? Então, que a gente leva para meditar isso aí para a sua cura interior. Se você não procurar transformação de cura interior, exercitar a sua vida, não vai adiantar nada você estar vendo a formação de cura interior e você não vai progredir na tua espiritualidade. A outra consciência que a gente viu, a surda que não sabe mais o que é o bem nem o mal. Né? Aquela que não tem mais remorso de nada. Perde noção do pecado, ou seja, ela vive numa ato amoral, sem lei, é uma pessoa sem lei, não sei nada. Será que você tem esse tipo de consciência? Você é uma pessoa que é amoral, que não quer mais saber de lei, não quer mais saber de nada, pode ter certeza que sua consciência já está surda. A outra consciência é a farisaica, né, que troca os atos bons com os atos maus e faz os maus como se fossem bons. A sua é farisaica, então que você leva essa meditação. A nossa consciência ela tem que ser reta, lembrando que a reta, que é a mais difícil da gente praticar, que aquele bem que eu penso que eu devo fazer, por exemplo, se eu gosto de fumar vai fazer bem para a pessoa que está do lado?
Vai fazer bem se eu sou uma mulher que fica grávida? Será que vai fazer bem pro meu bebê? Vai fazer bem para os outros que estão em volta? Então a consciência reta é aquela que, resumidamente, que é para fazer bem a todos, a um todo, certo? E o outro tipo de consciência, que é a da segura, né? Que você está seguro daquilo, do seu ato que você está fazendo. Eu adoro Jesus Cristo, eu acredito que é Jesus Cristo, independentemente se é Ele ou não. Nem porque no final das contas ali não é Jesus, mas eu fiquei acreditando nele. Então eu estou seguro do que eu estou fazendo. A consciência provável é aquela que não tem certeza. Será que sua consciência é provável? Vai para meditar isso. Você não sabe o que tomar a decisão. Será que eu devo tomar essa decisão ou não? E a duvidosa é aquela consciência que não sabe onde pousar. Que é o exemplo que eu citei que acontece muito hoje, das religiões. Eu frequento a religião A, B. Eu estou na igreja católica, atrás de uma cura, eu vou para o grupo da inovação carismática em busca da cura, só que o que acontece? Lá eu não tenho uma cura de imediato. Então eu continuo na igreja católica e vou lá para o espiritismo, ficar recebendo passe e receber espírito. Aí eu fico andando nos dois. Aí como eu não vejo cura no espiritismo, eu já vi pessoas assim. Eu estou falando isso é fato real de pessoas. Pessoas que até estiveram no nosso grupo. Aí eu continuo na igreja católica, não recebo a cura lá, estou no espiritismo recebendo os passos lá no espiritismo, não recebo a cura lá e também agora vou lá para a igreja universal. A igreja universal me ensina outra coisa. Então se você fica nessa dúvida, você não vai conseguir encontrar a cura nunca. Por quê? Você está duvidoso, você não sabe onde se firmar. Porque pessoas, mesmo sendo só espírito, ou mesmo sendo só macumbeiro, conseguem a cura lá? Porque eles são fiéis à lei que está lá dentro, que é aquela que a gente viu, a lei moral. Você tem que procurar ser fiel ao ambiente que você está. Se eu sou católico, procure ser fiel, por mais você discorde. Você quer ser católico? Católico tem que fazer isso. Protestante tem que fazer isso. Pessoa ateia tem que fazer isso. O cético tem que fazer isso. Então, gotemianos e não gotemianos, que essas formações de consciência vão servir para que vocês, para que a gente possa meditar e ver o que é que está me encaixando mais. Com certeza, cada um se encaixou num pouquinho de cada uma dessas, certo? Então, se a gente se encaixou num pouquinho de cada uma dessas, significa dizer que nós conscientemente estamos muito desestruturados, a nossa consciência está muito desestruturada e bagunçada. Se eu me encaixei um pouquinho na consciência perplexa, na consciência escrupulosa, na consciência duvidosa, na consciência farisaica, na consciência surda, se eu encaixei um pouquinho dessa, pode ter certeza que você está vivendo um conflito interno, interior da sua consciência. Então, se você quer progredir espiritualmente, crescer espiritualmente, você procure trabalhar essa consciência e procurar ter uma consciência reta, que é a verdadeira consciência que você deve ter. É a consciência reta, que é aquela que te direciona para o bem absoluto, que é Deus, que a gente vai atingir quando nós entrarmos na visão beatífica. Então, gotemianos, internautas, queridos irmãos, filhos de Deus, né? Então tenham um bom dia, até o próximo encontro, quando a gente vai voltar sobre se eu não me engano, vai ser a formação sobre o pecado. Então, tenham um bom dia, até mais. Bye, bye, bye. Eternamente eu canto.